Olá a todos, meu nome é Breno Pretifati e nesse vídeo eu vou apresentar meu projeto de iniciação científica intitulado Estudo da rigidez e da resistência ao rolling shear em painéis de MLCC de 3 camadas de mesma espessura. Começando, vamos tratar do problema da pesquisa. Bom, sabe-se que a madeira engenheirada, em especial a madeira lamelada colada cruzada, conhecida como MLCC, tem se consolidado cada vez mais como uma alternativa sustentável na construção civil. Isso se deve principalmente devido ao seu bom desempenho estrutural e contribuição ambiental na questão da captura do carbono. No entanto, um dos fenômenos mais críticos no dimensionamento desses elementos é o rolling shear, que corresponde à falha na camada central quando há esforços de cisalhamento transversais. No Brasil, a parte 7 da ABNT-NBR 7190, publicada em 2022, trouxe avanços importantes ao normatizar métodos de ensaio sobre o assunto, mas ainda está voltada principalmente para painéis de 5 camadas iguais, ou seja, no caso dos painéis de 3 camadas iguais, ainda existe uma lacuna normativa que reforça a necessidade de estudos específicos e na obtenção de novos dados experimentais sobre o assunto. Passando para os objetivos, o principal deles foi avaliar as duas propriedades relacionadas ao rolling shear, a resistência FVT e a rigidez GVT, em painéis de MLCC de 3 camadas iguais. Além disso, buscou-se analisar os métodos de ensaio previstos na norma, comparar os resultados com a equação alternativa proposta pela Tyler Criado em sua pesquisa e confrontar todos esses valores com referências da literatura, a fim de indicar o método mais representativo para essa configuração de MLCC. Seguindo para a metodologia, aqui destaca-se principalmente os 3 tipos de ensaios realizados, sendo flexão em vigas de vão 29H, flexão em painéis de vão 12H e os ensaios de cisalhamento direto em corpos de prova. Estas foram as principais equações utilizadas na pesquisa. Passando especificamente por cada ensaio, começo pelo ensaio de flexão em vigas com vão igual a 29 vezes a sua altura, ou seja, é um ensaio de maior vão que busca isolar o efeito da flexão, levando a pouca contribuição do cisalhamento. O foco aqui era a determinação da rigidez local, sendo este um parâmetro relacionado ao equacionamento que leva ao GVT, porém aqui com a finalidade de comparar a medição do deslocamento por galgas metálicas e por transdutores LVDT, numa tendência de substituição do primeiro pelo segundo, sendo 7 o número de vigas ensaiadas. Passando para os ensaios de flexão em painéis, agora com um vão um pouquinho mais reduzido de 12 vezes a altura, ou seja, com uma participação muito mais significativa do cisalhamento. Nessa etapa, foram experimentados 8 elementos, e vale ressaltar que neste caso apenas galgas metálicas foram utilizadas para medir os deslocamentos locais e globais. Os ensaios possibilitaram o cálculo da rigidez local, a rigidez aparente, da rigidez ao cisalhamento. E a partir desses parâmetros, com base nas equações anteriormente apresentadas, é possível chegar nos valores de GVT e FVT. Por fim, foram realizados 20 ensaios de cisalhamento direto em corpos de prova. Neles, a carga é aplicada perpendicularmente às fibras, de forma a provocar diretamente o fenômeno de rolling shear. Esse ensaio permite determinar tanto o FVT quanto o GVT de forma direta, sem depender de equacionamentos e procedimentos intermediários. Passando para os resultados, começo aqui pelos ensaios de flexão de vigas 29H. Verificamos que os valores da tabela da esquerda, de rigidez local obtidos pelas galgas e pelos transdutores, foram muito próximos. Também separaram-se 7 corpos de prova que apenas foram rompidos por cisalhamento direto e pôde-se calcular o parâmetro de resistência FVT deles, que foi de 1,28 MPa na média. Aqui uma imagem de uma das vigas ensaiadas após atingida a sua ruptura. Nos painéis de 12H, temos todos os parâmetros de interesse que foram calculados, com destaque para os valores de GVT da equação 1, que diz respeito à equação da norma, e os da equação 2, que referencia aquela proposta por Tyler Criado, e também os valores de FVT. Observa-se que o valor médio de GVT obtido pela equação da Tyler é praticamente o dobro daquele obtido pela equação da norma, que, vale lembrar, é feita para painéis de MLCC de 5 camadas iguais. E o valor médio de FVT encontrado foi de 3,34 MPa. Aqui também os padrões de ruptura obtidos nos ensaios dos painéis, evidenciando o fenômeno do rolling shear na camada central. E por fim, os parâmetros obtidos e calculados dos 20 corpos de prova no ensaio de cisalhamento direto. Também aqui a ruptura desses elementos, novamente evidenciando a tendência de rolamento da camada central que o fenômeno do rolling shear provoca. Bom, os principais resultados encontrados são que houve boa concordância de rigidez local entre galgas e transdutores LVDT nos ensaios de 29H. Os valores de GVT obtidos na flexão de vão 12H foram muito superiores aos previstos na literatura, principalmente aqueles vindos da equação da Tyler Criado. Os valores de FVT ficaram sempre dentro da ordem esperada nos 3 tipos de ensaio, e os ensaios de cisalhamento direto apresentaram os valores mais condizentes dos 2 parâmetros estudados. Com base nisso, conclui-se que o ensaio mais confiável para a determinação das propriedades FVT e GVT é o de cisalhamento direto em corpos de prova. Além disso, os ensaios de flexão 12H apresentaram valores esperados de resistência FVT, mas acabaram superestimando os valores de rigidez. Além disso, a equação proposta por Criado não se mostrou representativa para os elementos de MLCC de 3 camadas iguais estudado nesta pesquisa. Muito obrigado.